Dentro de um movimentado salão de treinamento de artes marciais, So-Hong treinava agressivamente com seu parceiro. Após uma troca de golpes pesados, o parceiro esfregou seus braços machucados, observando que So-Hong finalmente havia alcançado o nível de maestria sutil do punho Vajra. O terceiro dos 5 estágios em que qualquer arte marcial poderia ser dividida: maestria de entrada, proficiente, sutil, grande conquista e conclusão perfeita. Ele elogiou a habilidade inigualável de So-Hong na aula antes de declarar que estava exausto, arrumar suas coisas e ir para casa comer. Pouco depois, o professor Li abordou Suon, lembrando de que a taxa de inscrição de 30.000 yuan para o exame de ciência marcial vencia na próxima segunda-feira. Suplicando por mais alguns dias, So-Hong encontrou uma recusa simpática, mas firme. As regras da escola não podiam ser contornadas. Frustrado, So-Hong socou o ar furiosamente, assombrado pela taxa enorme. Ele morava com sua tia e tio desde que perdeu seus pais em um desastre com feras aos 3 anos de idade. Reconhecendo seu talento, sua família adotiva apoiou totalmente seu treinamento em artes marciais, uma profissão altamente lucrativa nesta era perigosa. No entanto, So-Hong sentia uma culpa esmagadora, sabendo que suas ambições só estavam tornando a vida diária deles mais difícil. Naquela noite, parado do lado de fora da porta de seu apartamento, ele ouviu sua tia e tio discutindo suas finanças precárias. Seu tio se ofereceu para parar de tomar seus remédios para economizar dinheiro, um sacrifício que sua tia recusou veementemente, oferecendo-se para arranjar um segundo emprego para pagar a inscrição de So-Hong. Escondendo sua tristeza, So-Hong entrou no apartamento, recusou um convite caloroso para jantar alegando exaustão e retirou-se para seu quarto. Deitado no escuro, ele resolveu resolver o problema sozinho, para que sua família não precisasse sofrer. Ele conhecia apenas um lugar para ganhar dezenas de milhares de yuan em apenas alguns dias. No dia seguinte, So-Hong entrou em uma arena de luta clandestina disfarçado com uma máscara de minotauro. Um anunciante barulhento o apresentou à multidão em delírio, explicando que 4 vitórias consecutivas garantiriam um prêmio de 60.000 yuan. Incentivado pelo anunciante a animar os espectadores, So-Hong arrogantemente se declarou invencível para a multidão, incitando uma onda de insultos raivosos e ameaças de morte. Sem se abalar com a forte intenção assassina, Sun enfrentou seu primeiro oponente. Ele analisou rapidamente a postura instável do homem, desviando facilmente de um golpe antes de nocauteá-lo com um único e devastador golpe de palma. Seu segundo oponente o desafiou confiantemente em seguida. Testando o poder de seu punho de diamante, So-Hong colidiu diretamente com o golpe do homem. Percebendo que o soco do oponente era mais fraco e deixava seu tronco completamente exposto, So-Hong desferiu um golpe brutal no corpo que encerrou a luta instantaneamente. Depois que o anunciante declarou a terceira vitória consecutiva de So-Hong, um chefe rico assistindo de uma sala VIP elogiou a força excepcional do novato. Vendo uma oportunidade perfeita para manipular a luta, o chefe ordenou a um subordinado chamado Raposa Branca que recrutasse o garoto, advertindo-o explicitamente para não revelar seu verdadeiro status de guerreiro. So-Hong se preparou para sua luta final, confiante de que precisava de apenas mais uma vitória para garantir o prêmio. A multidão reagiu em choque quando Raposa Branca entrou no ringue, fofocando que era trapaça um quase guerreiro lutar nesta categoria. Percebendo a diferença de dificuldade, So-Hong decidiu ir com tudo em seu primeiro movimento. No entanto, quando ele lançou um golpe pesado, Raposa Branca o bloqueou casualmente. So-Hong entrou em pânico, percebendo que o poder de seu oponente cedia em muito de um quase guerreiro. Raposa Branca era um verdadeiro guerreiro suprimindo deliberadamente sua energia. Desferindo um punho da corrida do trovão, Raposa Branca atingiu So-Hong com uma força aterrorizante. Enquanto a multidão aplaudia a técnica mortal, Raposa Branca espancava So-Hong implacavelmente, zombando de sua luta defensiva e exigindo que ele revidasse. Desesperado e perdendo a consciência, So-Hong desabou na lona. Pisando com força na cabeça do lutador caído, Raposa Branca declarou com arrogância que Sun não veria um único centavo do prêmio em dinheiro. Em vez disso, ele ofereceu o dinheiro em troca da cooperação de Sun em manipular lutas futuras para seu chefe. Sun rejeitou desafiadoramente a oferta descarada, questionando hostilmente como eles poderiam sequer se chamar de artistas marciais. Raposa Branca avisou que o preço da recusa era insuportável e avançou com um golpe destinado a aleijá-lo permanentemente. Repetindo para si mesmo que não podia cair ali, So-Hong pensou em sua tia e tio. Recusando-se a deixar seus anos de sacrifício serem em vão ou aceitar um futuro tão sombrio, ele se forçou a ficar de pé novamente. Seu corpo foi subitamente envolvido por uma aura explosiva e fumegante enquanto uma misteriosa interface de sistema holográfico azul se materializava diante dele. Perguntando o que ele estava disposto a dar por sua família e crenças, So-Hong rugiu que daria absolutamente tudo.
Gritando sua total disposição para sacrificar tudo, Soulhong foi subitamente banhado em luz dourada por uma entidade colossal e brilhante. O ser misterioso lhe concedeu uma chance, invocando uma interface holográfica dourada que exibia seus atributos físicos, habilidades marciais e uma nova missão. Um clone branco brilhante de si mesmo se materializou e imediatamente começou a executar sua técnica principal, o punho Vajra. Com perfeição de manual, ansioso para aprender com um modelo impecável, Soulhong treinou ativamente com o clone. Embora tenha suportado golpes pesados, ele assistiu com admiração enquanto sua proficiência em artes marciais subia rapidamente nos painéis do sistema. Ao finalmente dominar a técnica, Sun exausto caiu de joelhos, agradeceu ao sistema e aceitou o comando para retornar à realidade. Ele se materializou perfeitamente de volta na arena clandestina, bem no meio de sua luta contra a Raposa Branca. Enquanto o lutador corrupto lançava um golpe final supostamente inevitável, Soulhong subitamente calmo considerou o ataque lento demais. Ele desviou sem esforço e desferiu um contra-ataque devastador que instantaneamente quebrou a máscara da Raposa Branca. De pé, vitorioso sobre o guerreiro inconsciente, enquanto a multidão assistia em silêncio atônito, Soulhong exigiu firmemente seu prêmio em dinheiro. O anunciante atordoado se recuperou rapidamente e concedeu oficialmente ao lutador mascarado de Minotauro o grande prêmio de 60.000 yuan. Observando da sala VIP, o rico chefe da arena ficou chocado que um mero aprendiz marcial tivesse cultivado o punho Vajra até a maestria. Ele imediatamente ordenou a seus subordinados de terno que rastreassem o vencedor e descobrissem sua verdadeira identidade. No entanto, enquanto os dois homens vasculhavam um beco escuro frustrados, eles não perceberam Soulhong suspenso horizontalmente bem acima deles entre as paredes estreitas, zombando silenciosamente de sua tentativa de rastreamento. Uma hora depois, Sun sentou-se à mesa de jantar de seu apartamento apresentando uma enorme pilha de dinheiro para sua tia e tio profundamente chocados. Quando seu tio perguntou se ele havia roubado um banco, Sun calmamente segurou as mãos deles e mentiu, alegando que seu mestre de dojo, geralmente mesquinho, havia decidido patrocinar seus estudos devido ao seu talento excepcional. Tranquilizados por sua postura confiante, sua família expressou sua profunda confiança e orgulho em seu futuro promissor. Retirando-se para o telhado do apartamento, Soulhong sentou-se sozinho sob o céu noturno, imensamente aliviado por o aluguel e as despesas médicas de sua família estarem finalmente resolvidos. Creditando ao sistema milagroso por transformar o perigo em segurança, ele revisou sua interface e notou uma moeda não utilizada chamada valor marcial, ganha ao derrotar seu oponente de nível superior. Aprendendo que esses pontos poderiam ser usados para aumentar os atributos base, ele alocou seu saldo restante para sua vitalidade. Imediatamente, suas feridas da arena se fecharam e seu corpo foi inundado com um imenso poder físico. Percebendo que sua pontuação de vitalidade acabará de atingir o limiar de um quase artista marcial, ele sentiu uma reserva infinita de força e saltou rapidamente pelos telhados da cidade para encontrar um lugar para testar seus limites. Soulhong vai para o campo de treinamento da escola secundária número 1 de Star City com a ideia de testar seu poder em um medidor de força de nível 1. Ele carrega seu soco, colocando 70% de sua força nele. Ele esmaga seu soco na máquina, quebrando-a. Soulhong lamentando a má qualidade da máquina e esperando não ter que pagar por ela. Despertado pela alta destruição, um guarda de segurança furioso de pijama correu para o equipamento em ruínas. Completamente inconsciente do envolvimento de Soulhong, o homem idoso culpou erroneamente pelo dano outros dois alunos notórios, jurando furiosamente educá-los adequadamente assim que o semestre escolar começasse. Dentro do ginásio da escola secundária número 1 de Star City, os alunos fofocavam sobre o suposto gênio da escola, Shen Shan, que havia sido espancado após levar a culpa pelo medidor de combate destruído na noite anterior. O diretor rapidamente silenciou a assembleia, apresentando o guerreiro de nível 3 Shen Tian como instrutor convidado para ensinar uma arte marcial de rank C chamada Punho da Corrida do Trovão. Reconhecendo a técnica aterrorizante de sua luta com o Raposa Branca, Sun resolveu aproveitar ao máximo a rara oportunidade. Shen Tian explicou que a maestria da arte era medida pelo número de trovões produzidos com um único soco, variando de um trovão para um iniciante a 9 trovões na conclusão perfeita. Após pular as formalidades e demonstrar a sequência 10 vezes, os alunos foram deixados para praticar. Horas depois, a turma exausta havia feito pouco progresso. Enquanto Shen Shan conseguiu produzir um único trovão, ganhando o elogio do diretor, mas um desdém desdenhoso de Shen Tian. Sun estava notavelmente ausente de seu lugar no chão do ginásio. Andando do lado de fora do prédio, Shen Tian e o diretor foram subitamente assustados por impactos estrondosos. À distância, eles avistaram um aluno anônimo em uniforme escolar praticando sozinho. Para seu absoluto horror e espanto, o aluno desferiu um impecável punho da corrida do trovão de 9 trovões, sinalizando a conclusão perfeita.
Testemunhar essa maestria impossível desencadeou uma epifania repentina para Shen Tian, quebrando instantaneamente seu próprio gargalo marcial para alcançar um soco de 8 trovões. Desesperados para identificar o prodígio, os dois homens correram pelo campus, mas Su Hong já havia desaparecido. Passeando pelas ruas da cidade, um Su Hong exausto revisava a interface de seu sistema. Percebendo que agora precisava de pontos de dão marcial para avançar para o reino dos guerreiros, ele se perguntou se lutas de treino normais poderiam fornecê-los em vez de batalhas de vida ou morte. Ao chegar em seu local de trabalho, o Dojo Trovão Furioso, Sun observou uma aula de lança ao lado de um colega de trabalho. A aula foi interrompida quando um agressivo discípulo de cabelo roxo chamado Li Yan chutou violentamente um colega de classe ao chão, reclamando arrogantemente da qualidade de sua instrução. Quando Li Yan lançou outro golpe, Sun interceptou seu punho, pedindo educadamente que ele parasse no contato leve. Insultado, Li Yan o desafiou para uma luta no ringue e Sun calmamente concordou em lhe dar o gosto. O confronto parou quando o instrutor arrogante de Li Yan entrou no salão. Anunciando que era seu último dia ensinando a técnica da lança do mar furioso, o instrutor realizou uma única e ofuscantemente rápida demonstração. Zombando que a turma inútil não conseguiria aprendê-la de qualquer maneira, ele saiu prontamente, deixando os alunos reclamando do golpe. No entanto, confiando puramente em sua compreensão aprimorada, Su Hong internalizou mentalmente o movimento central, comparando-o a um dragão da inundação mergulhando em ondas infinitas. Pegando uma lança, ele executou a forma impecavelmente, sua arma imediatamente pulsando com uma aura de água visível. Voltando ao salão, Li Yan ficou intrigado com a exibição. Ansioso para testar se Sun era um verdadeiro gênio, o discípulo arrogante o desafiou para um treino. Ignorando o aviso de seu colega sobre a força genuína de Li Yan, Sun pediu educadamente por orientação e preparou sua arma. Saltando para frente, Li Yan desferiu a técnica da lança do mar raivoso no nível de mestria subtil. Imperturbável, Sun aparou sem esforço o golpe pesado e agressivo usando o nível proficiente da mesma técnica. Deixando o discípulo arrogante olhar em choque absoluto. Sun estilhaçou sem esforço a arma de Li Yan, derrotando o discípulo arrogante usando o nível proficiente da técnica da lança do mar raivoso. Uma interface do sistema recompensou imediatamente Su Hong com 35 pontos marciais por derrotar um oponente de nível superior, fazendo perceber que podia farmar pontos em segurança através de combates de treino normais. Devastado pela derrota impossível e questionando seus anos de treino árduo, Li Yan perdeu completamente a cabeça, lançando um golpe desarmado frenético ao rosto de Su Hong. Su Hong apenas olhou casualmente para o soco antes de um veterano intervir, esbofeteando seu discípulo no rosto pela sua falta de desportivismo. O instrutor pediu desculpa a Su Hong pela falta de disciplina, secretamente espantado com a velocidade de aprendizagem sem precedentes do jovem. A caminho de casa naquela noite, Su Hong decidiu comprar uma lança de liga de alta qualidade para os seus próximos exames escolares. No entanto, ao ver o preço de quase 70.000 yuan numa loja de armas local, ele percebeu que os seus fundos atuais eram insuficientes para cobrir tanto a arma como as contas médicas da sua tia. À procura de outra fonte de rendimento, a sua atenção foi atraída por uma transmissão pública que oferecia generosas recompensas em dinheiro para artistas marciais dispostos a caçar o crescente número de bestas ferozes fora da cidade. Ao regressar ao seu apartamento, Su Hong ouviu a sua tia e tio a discutir a necessidade de continuar a trabalhar para poupar dinheiro para o seu dispendioso futuro nas artes marciais. Ao entrar, ele massageou os ombros do seu tio e insistiu para que ele finalmente se reformasse. Mas o homem mais velho insistiu teimosamente em ganhar um pouco para as despesas diárias, para que o fardo não recaísse inteiramente sobre Su Hong. Percebendo que a sua família nunca se sentiria segura o suficiente para descansar a menos que ele garantisse uma fortuna massiva, Su Hong consolidou a sua decisão de caçar. Mais tarde, do lado de fora do edifício, ele investiu todos os seus pontos recém-adquiridos no seu atributo de vitalidade, levando a sua força física ao limite do reino do verdadeiro artista marcial. Ele passou os 2 dias seguintes a exaurir-se no ginásio da escola até que todas as suas técnicas de combate atingiram o estágio de perfeição. Totalmente preparado no sábado, Su Hong viajou para a base de artistas marciais densamente povoada de Star City. Analisando um panfleto de recompensas, ele notou os pagamentos lucrativos para vários níveis de bestas. Embora tenha ficado enojado ao saber que os caçadores tinham de entregar orelhas esquerdas decepadas como prova primitiva das suas mortes, a sua leitura foi interrompida quando uma comitiva barulhenta abriu caminho pela multidão, liderada por um homem loiro arrogante a quem os espectadores chamavam Jovem Mestre Yi. Ao ouvir boatos sobre a recente derrota humilhante de Yi, Su Hong reconheceu a roupa e a aura do homem. Era o Raposa Branca, o lutador corrupto da arena subterrânea, que atualmente explorava o seu status como sobrinho do diretor da base.
Consciente de que os humanos na selva podiam ser tão perigosos quanto os monstros, Souhong passou pelo portão de saída, confirmando a um guarda muito cético que se estava a aventurar sozinho. Depois de vaguear pela floresta exterior durante 2 horas sem avistar um único alvo, ele embrenhou-se mais na mata. A sua busca terminou quando finalmente encontrou um lobo da lua do submundo em estágio inicial vivo, que imediatamente soltou um rugido feroz e investiu diretamente contra ele. O lobo da lua do submundo teve um fim rápido quando Souhong contra-atacou com um punho do trovão infundido com relâmpago. Pouco depois, um urso negro furioso de nível 1 em estágio intermédio caiu com a mesma facilidade. Entusiasmado com a realidade de lutar contra monstros e com as suas vitórias fáceis, Souhong colheu a orelha do urso com uma faca. Uma notificação do sistema apareceu imediatamente, confirmando que ele tinha finalmente acumulado pontos marciais suficientes para avançar para o reino do verdadeiro artista marcial. Antes que pudesse processar o marco, uma aura incrivelmente intensa atraiu a sua atenção para o interior da floresta. Ele descobriu uma piton gigante de jade negra de nível 1 em estágio avançado a aterrorizar uma equipa de caçadores. Quem caralho inventa estes nomes? Maravilhado com a velocidade do monstro colossal, Souhong observou enquanto a besta esmagava brutalmente um dos homens contra uma parede de rocha. O caçador tossiu fracamente de dor antes de sucumbir aos seus ferimentos. Aproximando-se do homem caído, Souhong pediu solenemente para pegar emprestada a sua arma e apanhou a lança descartada. A piton gigante rapidamente virou a sua hostilidade para o recém-chegado. Reconhecendo que derrotar uma besta em estágio avançado normalmente exigia uma equipa coordenada, Sun confiou inteiramente nas suas habilidades recém-aperfeiçoadas para lutar sozinho. Ele desviou-se sem esforço dos ataques rápidos da cobra usando seu passo do vácuo, depois passou à ofensiva, perfurando as suas escamas grossas com uma investida da lança do mar raivoso. Reconhecendo que a enorme diferença de tamanho impedia um golpe fatal rápido, Sun formulou uma tática de ataque e fuga. Ele planeou atacar, criar distância imediatamente, encontrar outra abertura e recuar rapidamente, bloqueando um golpe de cauda devastador com o seu punho do trovão aperfeiçoado. Ele desgastou sistematicamente o monstro ao longo de várias rondas exaustivas. Exausto, mas satisfeito por a sua estratégia estar a funcionar, Souhong notou a piton gigante a tremer, claramente levada ao seu limite absoluto. Reenergizado, ele preparou a sua lança para terminar a luta. De repente, uma gargalhada maníaca ecoou diretamente atrás dele. Um homem mascarado empunhando um punho em chamas emboscou Souhong, lançando um golpe cego devastador que o atirou violentamente contra uma parede de rocha. A tossir de dor, Souhong exigiu saber quem o tinha atacado. Saindo das sombras da floresta com a sua comitiva fortemente armada, o arrogante jovem mestre Ye cumprimentou seu antigo rival da arena, sugerindo presunçosamente que Souhong lhe entregasse a piton gigante enfraquecida. Assumindo que Souhong tinha apenas tropeçado na piton gigante de jade negra moribunda, e exigiu que ele entregasse a besta. Quando um subordinado mascarado lançou um ataque furtivo súbito, Sun bloqueou o golpe sem esforço usando um punho Vajra aperfeiçoado. Reconhecendo a técnica de assinatura, e identificou imediatamente Sun como o Minotauro da arena subterrânea e ordenou furiosamente aos seus homens que o matassem. Em desvantagem numérica e com a vitalidade esgotada da sua batalha com a besta, Souhong recuou taticamente para a densa floresta. Enquanto os subordinados o perseguiam cegamente por entre as árvores, Souhong usou táticas de ataque e fuga, emboscando-os e eliminando-os um a um com o seu passo do vácuo e punho do trovão aperfeiçoados. Percebendo que os seus homens estavam a cair perante técnicas de nível incrivelmente alto, um Ye desesperado e enfurecido confrontou diretamente Souhong, libertando um poderoso ataque de energia chamado Dedo Estilhaçador do Vácuo. Durante o confronto, Ye cometeu um erro fatal. Ele ameaçou assassinar toda a família de Souhong se ele se atrevesse a revidar. A ameaça acendeu instantaneamente uma fúria fria e implacável em Souhong. Ignorando completamente as tentativas desesperadas de Ye de usar o estatuto político do seu tio na base como um escudo, Sun pressionou uma ofensiva implacável. Um devastador ataque de punho vermelho brilhante que esmagou o rosto de Ye, pondo o jovem mestre arrogante de joelhos. A sangrar e aterrorizado, Ye questionou desesperadamente como Sun possuía uma força tão monstruosa sem sequer ser um verdadeiro artista marcial. Antes que Sun pudesse desferir o golpe final, uma sombra maciça pairou sobre eles. A piton gigante de jade negra, tendo recuperado totalmente a sua resistência enquanto os humanos lutavam, ergueu-se de repente e esmagou violentamente e até a morte sob o seu corpo maciço e escamoso. Frustrado por ter perdido demasiado tempo a lidar com a emboscada, Sun preparou a sua lança mais uma vez para enfrentar o monstro totalmente recuperado. Separados na densa floresta, os subordinados de Ye Feng procuravam o seu líder antes de Sun lançar a sua emboscada.
Durante o conflito, a Piton gigante de Jade Negra emergiu de repente e atacou os bandidos, concedendo inadvertidamente a Soul-Hong pontos de morte indireta através da sua interface do sistema. Percebendo que finalmente tinha pontos suficientes para se tornar um verdadeiro artista marcial, Soul-Hong recuou para uma caverna próxima para melhorar em segurança os seus atributos, enquanto a serpente gigante se enfurecia lá fora. Investindo os seus pontos acumulados, Soul-Hong viu a sua vitalidade chegar a 100. O seu sangue ferveu com um calor semelhante a magma enquanto o sistema anunciava o seu avanço oficial para um artista marcial de nível 1. Fortalecido por uma aura vermelha brilhante, um Sun excitado saiu da caverna e declarou que era sua vez, interceptando diretamente o ataque de cauda da Piton com um punho Vajra. Atacando de cima, ele imobilizou a besta maciça no chão com um devastador punho do trovão, matando-a com sucesso. Percebendo que as cobras não tinham as orelhas decepadas necessárias para a recolha de recompensas, Soul-Hong aproximou-se do cadáver esmagado de Ye Feng, notando friamente que o jovem mestre arrogante se tinha safado facilmente. Ao saquear o corpo, ele descobriu um manual de rank B para a técnica do dedo quebra-vácuo. Sun regressou à caverna naquela noite, usando seu clone do sistema para dominar rapidamente o raio de energia de alto nível, apesar da imensa pressão física que o treino causou. 3 dias depois, Soul-Hong testou a sua habilidade recém-aperfeiçoada obliterando completamente um urso selvagem investida com um único e massivo golpe de energia. Satisfeito com o poder aterrador, ele decidiu que era hora de regressar à base dos artistas marciais. No balcão de liquidação, Soul-Hong entregou um saco enorme de orelhas de bestas de vários níveis. A recepcionista totalizou o valor em mais de 400.000 moedas estrela azul, deixando os caçadores ao redor completamente chocados com uma caçada a solo tão lucrativa. Soul-Hong ficou nervoso, percebendo que o seu sucesso era demasiado conspícuo. De repente, a entrada da instalação foi violentamente bloqueada. O supervisor Ye, furioso com as mortes do seu sobrinho Ye Feng e de 4 artistas marciais da base, ordenou aos seus guardas que não deixassem ninguém escapar. Enquanto a multidão celebrava secretamente a morte do notório flagelo, o supervisor Ye anunciou que o manual de rank B de Ye Feng estava desaparecido e ordenou uma revista corporal rigorosa a todos os caçadores para eliminar suspeitas. Esperando que o envolvimento da Piton gigante mascarasse as suas pegadas, Soul-Hong tentou escapar discretamente enquanto a multidão se dispersava. No entanto, o seu pagamento maciço já o tinha sinalizado. O supervisor interceptou-o diretamente, irradiando uma aura ameaçadora enquanto elogiava as incríveis habilidades de Soul-Hong, notando sombriamente que o jovem rapaz tinha conseguido caçar 400.000 em bestas completamente sozinho. E acusou-o de saquear a mochila do seu sobrinho morto e ordenou uma revista. Sun desembainhou agressivamente a sua lança, aproveitando seu status como estudante número 1 do colégio de Star City para fazer o supervisor hesitar. Não querendo ofender o diretor notoriamente protetor da escola, o politicamente cauteloso lhe ofereceu um suborno de 10.000 moedas por uma revista pacífica, que Soul-Hong negociou friamente até 30.000. Os guardas de punhos flamejantes revistaram o rapaz, mas não encontraram absolutamente nada. Depois de pagar o suborno, ele libertou, transferindo seu bloqueio furioso para o resto dos caçadores perplexos. Retirando-se para um quarto de hotel subterrâneo, Soul-Hong reviu os seus 534 pontos marciais acumulados. Curioso sobre os limites fisiológicos do seu sistema, ele despejou pontos na sua estrutura mortal. A melhoria fez com que o seu corpo sofresse uma mutação temporária para um bruto musculado e de tamanho exagerado, irradiando um suprimento infinito de poder físico bruto. Aliviado quando a hipertrofia extrema regrediu gradualmente para o seu físico normal, ele finalizou os seus preparativos e dirigiu-se para sua certificação oficial. Ao chegar à Associação de Artistas Marciais de Star City, Soul-Hong soube o rank. Os requisitos básicos de 1 eram 100 de vitalidade e 1000 de poder de combate. Depois de ver um discípulo de um dojo rival chamado Li Min passar com sucesso com uma impressionante pontuação de combate de 1763, Soul-Hong fez a sua vez no testador de vitalidade. Ele marcou casualmente um impossível 123, deixando o examinador completamente atordoado e devastando mentalmente o anteriormente arrogante Li Min. Passando para a máquina de teste de poder de combate pesado, Sun decidiu conter-se, calculando que usar apenas 50% da sua força seria suficiente para passar em segurança. Ignorando completamente as suas artes marciais, ele atingiu a máquina usando nada mais do que força física bruta. O soco lançou violentamente o enorme testador pelo salão em um rastro de energia azul. Enquanto a tela estilhaçada exibia uma pontuação de 3004, a multidão explodiu em um alvoroço chocado. Observando o espetáculo de uma varanda, o instrutor Jian Ming e seu discípulo, Li Yan, finalmente reconheceram a profundidade aterrorizante da anomalia de Sun. Enquanto isso, no interior da instalação, a presidente da associação, Wu Lin Xian,
altamente estressada, foi interrompida por um subordinado em pânico gritando o relatório inacreditável do jovem monstro que acabará de quebrar seus recordes de avaliação. Enquanto um membro da equipe acompanhava So-Hong pela escada rolante do salão central para registrar sua nova identidade e receber seu subsídio, eles foram abruptamente interceptados pela presidente Wu Lin-Xia. Dispensando seu subordinado, a presidente da filial assumiu pessoalmente o jovem prodígio. Conduzindo-o para seu escritório, ela observou ironicamente que o diretor de sua escola tentará esconder sua genialidade massiva. Quando So-Hong afirmou que precisava de uma técnica de orientação, Wu Lin-Xia levantou a palma da mão e acendeu uma bola de fogo que girava furiosamente. Ela explicou que essas técnicas faziam mais do que apenas absorver energia espiritual para o cultivo. Elas imbuíam diretamente os golpes físicos de um artista marcial com uma letalidade elemental devastadora e estendiam vastamente seu alcance de ataque. Ela então lhe deu uma palestra sobre as leis fundamentais do cultivo, detalhando o sistema elemental. A energia espiritual tem 7 atributos distintos: metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento. Enquanto ela notava cuidadosamente que cada elemento tinha seus próprios prós e contras táticos em combate, apresentando uma bola de cristal transparente para testar sua compatibilidade elemental, a presidente observou orgulhosamente sua própria afinidade de 80%, prevendo que o garoto poderia exceder 90%. No entanto, no momento em que So-Hong colocou as mãos na esfera lisa, ela explodiu em um clarão carmesim que cegou e preencheu a sala. Ele possuía uma compatibilidade impossível e impecável de 100% com o atributo fogo. E momentos depois, demonstrou a mesma perfeição absoluta em trovão e vento. Totalmente em choque ao perceber que sua compatibilidade estava completamente maximizada em todos os 7 elementos, uma Wu Lin-Xia profundamente humilhada desabou em seu sofá. Em certo momento, ela se considerava uma gênia de primeira linha. Mas ao enfrentar um inimigo que desafiava o bom senso, ela percebeu que era apenas uma pessoa comum. Ela percebeu que para derrotar uma existência que desafia o bom senso, você precisa ser alguém igualmente além do bom senso. Embora ela o tenha avisado severamente que cultivar vários elementos simultaneamente geralmente atrasava o progresso de um artista marcial por décadas, So-Hong teimosamente solicitou todos os 7 manuais, recusando-se a desperdiçar seu potencial sem precedentes. Concordando relutantemente em deixá-lo tentar, a presidente o alertou sobre o crescente atrito sangrento no campo de batalha de todos os céus contra as inúmeras raças. Ela prometeu recomendá-lo para um campo de treinamento de gênios de elite em tempos de guerra, desde que ele garantisse o primeiro lugar em seus próximos exames escolares. Afastando-se do prédio da associação, So-Hong lembrou-se de ter perdido seus pais naquela mesma guerra há uma década. Seus olhos endureceram com uma resolução feroz de proteger sua família restante. Ao chegar em casa, ele apresentou seu certificado oficial de Rank 1 e seu novo cartão de subsídio mensal de 10.000 créditos. Dominados pela alegria, sua tia e seu tio choraram com profundo alívio. Finalmente, livres de sua luta financeira desesperada, So-Hong prometeu oficialmente sustentar a família a partir de agora. Tarde da noite, no telhado de seu prédio, So-Hong iniciou ansiosamente sua nova técnica de orientação da chama celestial. Canalizando o calor intenso, ele deu um soco forte no ar, apenas para as chamas rodopiantes se extinguirem instantaneamente em uma inofensiva lufada de vapor, sem carregar absolutamente nenhum poder de concussão. Confuso com a exibição patética, So-Hong verificou sua interface holográfica. Ele descobriu que a técnica estava registrada estritamente como uma habilidade de nível 1, trazendo uma súbita e emocionante percepção. Ao contrário dos artistas marciais comuns que tinham que passar anos meditando para absorver energia elemental, seu sistema podia forçar artificialmente as técnicas de orientação a subir de nível. So-Hong tentou usar sua interface de sistema para aprimorar sua nova técnica de orientação da chama celestial, apenas para ser recebido com um aviso gritante de pontos marciais insuficientes. Resignando-se a ganhar pontos mais tarde, ele passou as várias horas seguintes cultivando manualmente as 6 técnicas elementais restantes para o nível 1. À medida que as energias espirituais de todos os 7 elementos se reuniam dentro de seu corpo, elas se repeliam violentamente, causando-lhe um esforço físico intenso e ilustrando exatamente por que outros gênios estagnavam por décadas tentando dominar todos eles. Recusando-se a desistir, So-Hong tentou fundir à força os atributos do fogo e do trovão. Raciocinando que suas naturezas altamente ofensivas semelhantes poderiam se misturar, suas tentativas iniciais se chocaram violentamente, dissipando-se em faíscas erráticas, mas ele teimosamente forçou seus limites durante a noite inteira. Ao amanhecer, um som suado e exausto finalmente conseguiu, estabilizando uma esfera crepitante dourado-alaranjada de relâmpago de fogo fundido na palma da mão. Ansioso para validar sua nova força, So-Hong viajou para a Praça de Artes Marciais dos Cidadãos da Cidade Estrela e se aproximou de um pesado testador de poder de combate metálico de Rank 3.
Contendo-se apenas 30% de seu poder, ele atingiu a máquina com energia pura de trovão, marcando impressionantes 2343. Preparando-se novamente, ele canalizou sua energia recém-fundida de trovão e fogo. Ele avançou no golpe e desferiu um soco devastador. A explosão cinética sacudiu violentamente a máquina maciça, rachando o visor digital ao registrar incríveis 3041. Surpreso que seu golpe de elemento duplo, fortemente suprimido, tivesse superado o poder de um artista marcial de rank 1, estágio avançado, Soulhong percebeu que uma fusão de 3 elementos estava atualmente além de seus limites. Ele decidiu farmar os pontos marciais necessários em seu próximo exame escolar. Na manhã seguinte, na escola secundária número 1 da Cidade Estrela, o diretor Li Xinshan estava diante do corpo discente reunido. Ele anunciou que, devido à escalada da guerra nas linhas de frente, os 3 melhores alunos do exame mensal seriam recrutados para um campo de treinamento de gênios de elite rico em recursos. Enquanto a multidão murmurava, Sun ouviu colegas fofocando que seus rivais, Shen Shan e Li Tu, haviam ambos chegado ao rank 1 após receberem aulas particulares do guerreiro de nível 3, Shen Tian. Sem se abalar, Sun resolveu confiantemente mostrar a toda a escola quem era o verdadeiro gênio número 1. Perto dali, na área VIP, o mestre do dojo Zhang e seu discípulo Li Yan se aproximaram de um estressado diretor Li. Insultando arrogantemente a qualidade dos alunos da escola, Zhang propôs que seu discípulo lutasse com o vencedor do primeiro lugar dos exames para envergonhar publicamente a instituição. Mas enquanto olhavam para a multidão, Li Yan de repente avistou Soulhong, lembrando-se instantaneamente do espetáculo aterrorizante do garoto quebrando casualmente um testador da associação com um golpe de 3.000. Tanto mestre quanto discípulo começaram a suar frio. Abandonando completamente seu orgulho, um aterrorizado Zhang recuou violentamente, desculpando-se profusamente com o diretor Li e declarando em voz alta que seus próprios discípulos eram lixo, que admitiam totalmente a derrota. Ignorante do verdadeiro poder de Soulhong, o diretor ficou profundamente confuso, interpretando mal a rendição súbita como sarcasmo mordaz. Enquanto isso, Soulhong foi chamado ao piso da arena para sua primeira luta contra um quase artista marcial chamado Shen Pen. Presumindo uma vitória fácil, Shen Pen começou a provocar Soulhong. Sem sequer perder a calma, Soulhong desferiu um golpe de costas de mão ofuscante sem esforço. Enquanto o garoto desmaiava inconsciente com um único movimento, a multidão de alunos e professores ao redor explodiu em choque absoluto. Enquanto Soulhong saía casualmente da arena após o nocaute sem esforço, a multidão fofoqueira zumbia em descrença, perguntando-se se o aluno despretensioso era na verdade um artista marcial de nível 1 escondido. Lá em cima na seção VIP, um suado diretor Li percebeu sua pura negligência em enterrar tal talento e perguntou a Shen Tian de onde o garoto tinha vindo. O torneio avançou rapidamente para as semifinais, colocando os rivais de Sun, Shen Shan e Li Tu, um contra o outro. A luta equilibrada escalou quando Shen Shan liberou seu punho de medula de nível 3, seus golpes projetando uma aura de fogo feroz. No entanto, Li Tu contra-atacou com uma projeção de atributo de metal ainda mais forte. Seus punhos envoltos em correntes rodopiantes de energia metálica. Empurrando agressivamente seu oponente para trás, Li Tu desferiu uma barragem de 5 golpes ecoantes. O punho de trovão de 5 sons reivindicou a vitória por pouco. Observando a exibição, o instrutor convidado Shen Ti elogiou Li Tu por dominar tanto a projeção de atributos quanto o punho de trovão em meros 10 dias. Acreditando que Li Tu era agora imparável, Shen Ti descartou as chances de Soulhong nas finais que se aproximavam. Mas o diretor Li, tendo testemunhado um mestre de dojo veterano fugir aterrorizado com a simples visão de Sun naquela manhã, apostou confiantemente 50.000 créditos em seu novo aluno estrela. Entrando no ringue para a luta final, Li Tu também ativou arrogantemente suas correntes de metal. Zombando da sorte de Soulhong em chegar às finais, Li Tu gabou-se de que sua extensa caça-feras fez seus colegas parecerem incrivelmente fracos. Soulhong respondeu calmamente que, já que Li Tu tinha chegado tão longe, ele poderia orgulhosamente reivindicar o título de segundo lugar na escola. Quando um Li Tu enfurecido exigiu saber quem era o primeiro, Soulhong declarou confiantemente sua própria supremacia, prometendo demonstrar a enorme diferença entre eles em um único movimento. Recusando-se a desviar, Soulhong avançou diretamente contra o golpe de Li Tu envolto em correntes. Em um flash ofuscante, Sun ativou sua própria projeção de atributo, envolvendo completamente e sobrepujando a aura metálica de Li Tu. Chocado ao perceber que o relâmpago de Sun era vastamente superior ao seu metal, um desesperado Li Tu liberou seu movimento final. Uma rápida barragem de 5 socos instantâneos do punho de trovão. Impassível, Soulhong avançou contra o ataque e contra-atacou com sua própria barragem ofuscante. Seus punhos rasgaram o ar, neutralizando perfeitamente o ataque de Li Tu enquanto o estalo ensurdecedor do trovão ecoava exatamente 9 vezes.
O estágio de perfeição, o punho de trovão de 9 ecos, atingiu Li Tu, lançando-o violentamente pela arena e encerrando instantaneamente a luta. Enquanto a multidão explodia em um frenesi absoluto com a exibição de nível divino, um atordoado Shen Tian finalmente ligou os pontos. Percebendo que Sun era o gênio anônimo de 9 ecos que ele vinha procurando desesperadamente. Radiante de orgulho, o diretor Li declarou Sun um verdadeiro dragão da escola secundária número 1 da Cidade Estrela. Observando os médicos carregarem o inconsciente Li Tu, o diretor profetizou que sua pequena cidade era meramente uma poça para um prodígio destinado a voar alto no campo de treinamento de elite, na capital imperial e, eventualmente, no campo de batalha dos céus. Retornando para casa em seu pequeno apartamento, Sun foi recebido calorosamente por sua tia e seu tio. Enquanto se sentavam para jantar, ele casualmente deu a notícia de que havia garantido o primeiro lugar no exame mensal e conquistado a cobiçada vaga no campo de treinamento de elite. A alegre celebração familiar foi abruptamente interrompida por uma batida forte. A mãe de Lin Nian, uma mulher rica e arrogante cujo filho ficará em quarto lugar, entrou à força. Batendo uma pilha grossa de 30.000 yuan na mesa, ela exigiu que Sou Hong cedesse sua vaga para que seu filho pudesse ir em seu lugar. Quando Sou Hong recusou categoricamente, sua atitude tornou-se venenosa. Ela tentou aterrorizar sua família detalhando a crueldade letal do campo, alegando que a competição era um moedor de carne onde as elites ricas se empanturravam de elixires de alta qualidade e praticavam artes de alto nível como se não fosse nada. Ela garantiu que Sou Hong seria simplesmente eliminado ou pior. Impassível com as ameaças, Sou Hong prometeu firmemente a sua família que poderia garantir sua própria segurança. Ferozmente protetor, seu tio rejeitou o dinheiro sem pensar duas vezes. Declarando sua confiança absoluta na força do sobrinho, ele expulsou a mulher à força e bateu a porta na cara dela. Embora secretamente preocupados com o perigo, seus tios prometeram apoiar totalmente sua decisão, pedindo apenas que ele voltasse em segurança. Tarde daquela noite, no terraço do apartamento, Sou Hong revisou seu painel de sistema holográfico. O torneio lhe rendeu 285 pontos marciais. Sabendo que precisava se preparar para os monstros bem financiados do acampamento, ele investiu os pontos diretamente em seu poder de combate físico, elevando sua estrutura mortal de 36% para robustos 64%. Verificando suas habilidades, ele notou uma anomalia incrível. Suas técnicas de orientação do trovão e da chama celestial atingiram o nível 2 naturalmente, sem ele gastar um único ponto marcial. Percebendo que o cultivo manual poderia aumentar o nível das habilidades elementares passivamente, ele passou o resto da noite cultivando furiosamente sob as estrelas. Ao amanhecer, ambas as técnicas avançaram para o nível 3, concedendo-lhe passivamente 3 pontos de vitalidade adicionais. Após uma calorosa e encorajadora despedida de sua família na manhã seguinte, Sou Hong caminhou pelas ruas da cidade, com sua lança pesada apoiada casualmente em seus ombros. De repente, um elegante carro esportivo vermelho derrapou até parar bruscamente bem na frente dele. Ao volante, usando óculos escuros, a presidente da associação, Wu Lingxian, simplesmente disse para ele entrar. Enquanto aceleravam pela rodovia em direção ao ponto de encontro do acampamento de treinamento, a presidente fez um aviso severo para prepará-lo para a realidade à frente. Ela revelou que o acampamento estava cheio de monstros bem financiados que já estavam se aproximando do segundo nível. Um limiar aterrorizante que exigia 200 pontos de vitalidade. Além disso, essas elites já haviam dominado habilidades marciais devastadoras de classe B. Sou Hong permaneceu completamente calmo com seu espaço do sistema. Ele sabia que não precisava temer as técnicas deles. Ele podia dominar instantaneamente qualquer habilidade de classe B que encontrasse. Observando sua inabalável confiança silenciosa, apesar de sua aparente falta de histórico e recursos, a presidente Wu sorriu, totalmente aliviada por não precisar se preocupar com a mentalidade dele cedendo sob a imensa pressão que viria. Em um carro nas profundezas da cordilheira Tiananmen, no banco de trás, os outros estudantes recrutados entraram em pânico visivelmente ao perceberem que estavam entrando em uma zona notoriamente letal, cheia de feras ferozes e imponentes reis-fera de 7º nível. Suon, no entanto, sorriu discretamente enquanto olhava pela janela. Seu sangue pulsava enquanto ele se pegava desfrutando ativamente da atmosfera predatória e brutal das montanhas. Chegando a uma área de preparação cercada, Suon pegou sua lança enrolada e se juntou à multidão crescente de recrutas ansiosos. Os murmúrios aumentaram quando um comboio de veículos de luxo entrou no terreno de terra, deixando os 3 principais prodígios proeminentes da cidade. A telecinética espiritual Xiaoyan, o quase segundo nível Lin Xing, e a potência de físico especial Wang Tiantu. Por que esses caras não podem ter nomes normais como Jack ou John? Sun observou o trio de elite friamente, genuinamente ansioso para testar os limites reais desses chamados gênios.
Um examinador de rosto sombrio foi para a frente, anunciando as regras impiedosas do exame de entrada. O acampamento de treinamento real ficava a 30 quilômetros de distância, através da floresta traiçoeira. Para passar, os recrutas tinham exatamente 8 horas para chegar segurando um token especial embutido nos corpos das feras ferozes locais. Quando os estudantes mais fracos protestaram com raiva que o teste era injusto e dependia inteiramente da sorte, o examinador os calou friamente. Ele declarou que mitigar riscos e predar os fracos eram as leis absolutas do campo de batalha, e que, uma vez que entrassem na linha das árvores, os instrutores não interviriam para impedir roubos, ferimentos ou lutas. Solhong zombou, chamando em voz alta os estudantes que reclamavam de um bando de lixo, enquanto se regozijava internamente. Este ambiente sem lei era o campo de caça perfeito para farmar seus colegas por pontos marciais grátis. Ao som da campainha, a multidão frenética avançou para a floresta. Nas profundezas da floresta, Solhong rapidamente encontrou 2 estudantes travados em uma briga feroz e acalorada por um token. Profundamente desapontado com o poder de combate lento deles, Solhong saltou para a copa das árvores para procurar feras. No entanto, ele rapidamente ouviu a conversa daqueles caras, o rico intimidando o outro, zombando arrogantemente dele como um indigente cujo trabalho duro não significava nada contra gerações de riqueza. Decidindo não desperdiçar os pontos grátis, Solhong desceu dos galhos, segurando nada além de um bastão de madeira grosso e pesado. Tratando os 2 lutadores como bucha de canhão, ele casualmente disse a eles para pararem de brigar e se unirem contra ele. Enfurecido pelo desrespeito flagrante, um deles saltou para a frente, com o punho pronto. No entanto, com uma velocidade estonteante, Sun o chuta diretamente nas entranhas. A enorme pressão do vento do golpe pesado lançou violentamente o estudante para trás, esmagando-o inconsciente contra o tronco da árvore. Enquanto o outro estudante estava paralisado e em choque absoluto, Solhong instantaneamente encurtou a distância. Sua vez, declarou Solhong friamente, trazendo impiedosamente o galho pesado contra o rosto do segundo estudante com um impacto brutal que espirrou sangue. De volta ao centro de avaliação, a equipe de monitoramento assistia às imagens das câmeras em silêncio atônito enquanto Solhong nocauteava ambos os lutadores sem esforço. Como nenhum dos garotos havia acionado oficialmente seus sinais de socorro, o examinador confirmou que eles ainda não haviam sido eliminados. Nas profundezas da floresta, os estudantes ricos e da classe trabalhadora gemeram enquanto se recuperavam do golpe brutal. Ironicamente, a surra compartilhada dissolveu completamente sua amarga guerra de classes. Humilhados e unidos pela humilhação mútua, eles se desculparam um com o outro, pegaram o porrete de madeira descartado por Solhong e formaram um bando fraterno para caçá-lo por vingança. Inconsciente e totalmente despreocupado com seus novos perseguidores, Sun aventurou-se mais fundo na linha das árvores, logo encontrando uma enorme manada de javalis gigantes com presas. Ele abriu caminho pela fera usando seu punho do trovão de 9 ecos, mas rapidamente franziu a testa para a interface do seu sistema. Como seu próprio nível de poder havia aumentado tão drasticamente, os pontos marciais concedidos por matar inimigos de baixo nível estavam sofrendo severos retornos decrescentes. Depois de dissecar algumas carcaças e não encontrar nada, ele deduziu que os tokens de entrada obrigatórios só apareciam dentro de monstros de nível superior. Avançando mais fundo nas montanhas por mais meia hora, ele finalmente rastreou um tigre negro da sombra da noite de alto nível. Com um feixe de energia preciso e mortal de seu dedo perfurador do vácuo, ele instantaneamente perfurou o crânio da fera e abriu seu estômago, extraindo com sucesso um token de treinamento encharcado de sangue. Com sua entrada garantida, Solhong mudou seu foco inteiramente para otimizar seu farm de pontos. Ele calculou que rastrear alvos esparsos de alto nível era terrivelmente ineficiente em comparação com eliminar grandes aglomerados densos de inimigos mais fracos. Tratando o exame de sobrevivência mortal estritamente como um ponto de recurso, ele se virou e voltou para os arredores. Nas horas seguintes, ele promoveu um massacre absoluto. Dezenas de javalis e um enorme urso de nível médio caíram diante de seu ataque implacável. Ele confirmou que, com sua estrutura mortal ultrapassando 64%, sua força física bruta por si só já era suficiente para esmagar casualmente feras de nível médio sem sequer ativar uma habilidade marcial. Verificando sua interface, Sun notou que havia acumulado 254 pontos marciais. Com 3 horas restantes no relógio, ele só precisava de mais 100 para maximizar completamente seu progresso físico. De repente, a copa da floresta ficou inquietantemente escura. Um guincho ensurdecedor e agudo ecoou pelas montanhas, sacudindo as próprias folhas dos galhos. Olhando para cima, os olhos de Sun se arregalaram quando um lendário rei fera da rocha dourada sobrevoou diretamente acima. Com apenas um bater casual de suas gigantescas asas de fogo,
o predador alfa liberou uma onda de choque aterrorizante que nivelou a floresta, forçando Sun a cravar sua lança pesada fundo na terra e se firmar apenas para evitar ser violentamente arremessado. A onda de choque massiva quebrou árvores imponentes como gravetos, forçando Sun a firmar sua lança contra a terra revolta. De repente, uma figura irradiando uma energia dourada ofuscante apareceu no céu acima da rocha dourada. Era o grão-mestre de 7º nível Qin Tianli. Confrontando o colossal Rei Fera, o grão-mestre espancou agressivamente o pássaro massivo até ele recuar, anunciando em voz alta pela floresta que estava pegando seu território emprestado para o acampamento de treinamento. Admirado pelo espetáculo de voo sem assistência e poder avassalador, Sun olhou para o céu. Sua determinação se fortaleceu enquanto ele jurava um dia alcançar aquele mesmo reino. Enquanto isso, dentro da sala de monitoramento do acampamento, o grão-mestre Qin e 2 instrutores de 5º nível revisavam as filmagens de vigilância. Qin elogiou os 3 principais herdeiros de elite, Wang Qiantu, Lin Xing e Xiaoyan por resistirem sem esforço à aura opressora do Rei Fera. Descartando os alunos de escolas comuns, Qin perguntou se havia mais alguém digno de nota. Um instrutor suando, Bai Mu, apontou para o monitor mostrando Su Hong caçando casualmente uma fera imediatamente após a onda de pressão. Puxando o arquivo de Su Hong, os olhos de Qin se arregalaram com as estatísticas impossíveis. Uma afinidade impecável de 100% com todos os atributos, artes marciais no estágio de perfeição e um poder de combate físico bruto acima de 3.000. No entanto, sua admiração rapidamente se transformou em horror ao notar o ki de sangue atrofiado de Su Hong. Qin percebeu que o garoto estava cultivando todas as 7 técnicas elementares simultaneamente. Um caminho que o grão-mestre acreditava firmemente que condenaria absolutamente seu progresso futuro. De volta à entrada do acampamento, os 3 melhores gênios chegaram tranquilamente na marca de 6 horas. Enquanto o relógio contava os minutos finais, o grão-mestre Qin começou a entrar em pânico, temendo que seu tesouro recém-descoberto, embora falho, tivesse sido eliminado. Finalmente, pouco antes do prazo de 8 horas expirar, um Su Hong totalmente encharcado de sangue saiu casualmente da linha das árvores, tendo perdido completamente a noção do tempo enquanto farmava pontos marciais. Completamente ileso apesar de sua aparência medonha, sua chegada instantaneamente chamou a atenção do trio de elite, que silenciosamente respeitou sua aura impiedosa e seu timing perfeito. Com o exame oficialmente concluído, um instrutor deu as boas-vindas aos formandos sobreviventes. Ele detalhou as instalações de primeira linha do acampamento, incluindo um pavilhão de artes marciais que abrigava habilidades altamente cobiçadas de classe A. No entanto, o acesso exigia pontos de contribuição, que só podiam ser ganhos através de um desempenho excepcional nas próximas matérias de treinamento. Designado para um dormitório individual privado, um ansioso Su Hong sentou-se em sua cama e abriu a interface do seu sistema. Longe de olhares curiosos, ele pegou seus 354 pontos marciais acumulados e os investiu continuamente em seu atributo de corpo mortal. Sua pele corou com um calor intenso e radiante enquanto a barra de progresso se enchia rapidamente. No momento em que atingiu 100%, uma nova mensagem do sistema piscou diante de seus olhos. Corpo mortal 100% evoluir. À medida que a misteriosa evolução física se iniciava, os olhos de Su Hong começaram a brilhar com um carmesim feroz e ardente. Quando o brilho carmesim feroz desapareceu de seus olhos, a misteriosa evolução foi concluída. A interface do sistema de Sun foi atualizada, revelando que sua forma física havia transcendido para um corpo de soberano, completo com uma nova barra de progressão de nível espiritual. Maravilhado com sua nova e explosiva força base, ele distraidamente segurou sua lança de liga grau C, apenas para ouvir o metal render e dobrar sob seu aperto casual. Percebendo que sua arma atual era agora totalmente inútil, ele sabia que precisava desesperadamente ganhar pontos de contribuição suficientes para comprar uma substituta de grau A. Enquanto isso, na sala de monitoramento do acampamento, o grande mestre Qin estava ocupado orquestrando uma lição brutal para seu novo recruta anômalo. Convencido de que o caminho de cultivo multialimentar de Su Hong inevitavelmente arruinaria seu futuro, o grande mestre planejou usar um ataque noturno iminente para quebrar violentamente a mentalidade arrogante do garoto. Ele ordenou aos instrutores que ignorassem o pareamento padrão e designassem um especialista de primeiro nível de alto escalão, com 5.000 de poder de combate, especificamente para esmagar Su Hong. Se o coração marcial do garoto se partisse com a derrota inevitável, Qin raciocinou friamente, então ele era simplesmente lixo desde o início. Alheio à emboscada planejada contra ele, Su Hong dirigiu-se ao armazém de equipamentos. Pegando uma pulseira inteligente que calculava pontos, ele procurou entre os coletes com peso, decidindo-se finalmente por um equipamento de 5 toneladas. Para evitar chamar atenção desnecessária, ele fechou o zíper de sua jaqueta, escondendo completamente o volumoso equipamento pesado.
Aproximando-se da sala de gravidade em forma de pirâmide, Sun encontrou uma multidão de trainees pairando do lado de fora. Eles estavam fofocando maravilhados sobre o maior gênio do acampamento, Wang Tiantu, que estava treinando lá dentro com o dobro da gravidade enquanto usava um colete de 3 toneladas. Fazendo as contas, Sun percebeu que 3 toneladas eram na verdade incrivelmente leves para ele. De repente, entendendo quão monstruosamente poderoso seu novo corpo de suzerano realmente era em comparação com seus colegas de elite. Enquanto os outros trainees ficavam por ali, envergonhados demais para treinar e serem comparados a Wang Tiantu, Sun entrou confiantemente na sala de gravidade. A plateia imediatamente zombou, ridicularizando-o por se fazer de forte ao entrar na câmara brutal sem um colete de peso. Lá dentro, Sun calculou rapidamente seus limites. Com o dobro da gravidade, seu colete escondido de 5 toneladas exerceria 10 toneladas de força esmagadora, uma carga que ele só poderia suportar por 10 minutos. Para maximizar sua sessão de treino intenso, ele reduziu a máquina para 1,5 gravidade, criando uma carga agonizante efetiva de 7 toneladas e meia. Do lado de fora, os trainees riam histericamente para o monitor, zombando de Su Hong como fraco por supostamente estar com dificuldade sob a gravidade básica de 1,5 sem equipamento. Dentro da câmara, a imensa pressão tornava a circulação de sua energia espiritual incrivelmente dolorosa, mas acelerava drasticamente sua velocidade de cultivo. 2 horas exaustivas depois, Su Hong verificou a interface do seu sistema com profunda satisfação. Suas técnicas de água, terra e vento subiram de nível e seu Qi de sangue aumentou para 130. Completamente exausto, ele desligou a máquina e tropeçou para o ar fresco da noite. Os trainees que esperavam imediatamente o atacaram, zombando e provocando como um dos últimos da fila, que estava coberto de suor por causa de uma configuração básica de gravidade. Sem se importar com os insultos, Su Hong reclamou que seu traje tinha uma ventilação terrível. Ele casualmente abriu o zíper de sua jaqueta para se refrescar, expondo o enorme colete de peso de 5 toneladas preso ao seu peito, e deixando seus provocadores olhando em absoluto silêncio horrorizado. Fora da sala de gravidade, os trainees zombeteiros engasgaram com o riso enquanto Su Hong casualmente largava seu enorme colete de peso no chão com um baque pesado. Embora tenham sido forçados a admitir que suportar 2 horas sob pressão foi decente, eles rapidamente se apressaram em minimizar sua conquista, declarando teimosamente que ele ainda era um lixo absoluto em comparação com um monstro como Wang Tianku. Bem na hora, o maior gênio físico do acampamento emergiu de sua própria câmara, completamente exausto, mas triunfante. Após suportar uma exaustiva pressão de 6 toneladas, Lin Xing se aproximou do bruto cansado, desafiando de brincadeira para uma corrida na sala de movimento. Wang Tianku recusou imediatamente, afirmando sem rodeios que seria louco para competir contra a técnica de vento de Han e a característica de Lin. Espiando da plateia, Sun percebeu que seu novo corpo de suzerano estava desesperadamente precisando de uma habilidade de movimento de alto nível. Vendo uma oportunidade de ouro, ele seguiu silenciosamente o gênio do atributo vento. Dentro da sala de treinamento de movimento especializada, Lin Xing aumentou a dificuldade ao nível máximo. Enquanto centenas de projéteis de alta velocidade enchiam a câmara, Lin deslizava sem esforço pelo ar. Usando seus passos de nuvem assustadora do cisne voador de Han Qia, ele serpenteou através da barragem mortal em meio a uma profusão de pétalas de flores flutuantes, fazendo poses elegantes e extravagantes que deixaram os trainees observadores completamente pasmos. Escondido na multidão, Su Hong se concentrou intensamente na exibição. A interface do seu sistema ganhou vida, analisando e baixando rapidamente a técnica. Em segundos, a barra de progresso atingiu 100% sem ler um único manual. Sun dominou instantaneamente uma técnica de movimento de Han Qia até o nível de entrada. No entanto, como o sistema havia programado a memória muscular diretamente em seu corpo, Su Hong acidentalmente ativou a técnica, espelhando as poses extravagantes de estilo anime de Lin Xing bem no meio do corredor. Profundamente envergonhado por sua própria postura chamativa, Su Hong fugiu apressadamente da sala, completamente inconsciente de que deixou para trás uma multidão de trainees desmaiando que erroneamente pensaram que ele estava apenas agindo de forma incrivelmente legal. Enquanto isso, à espreita nas sombras da multidão, a dupla rica e da classe trabalhadora avistou seu alvo saindo. Procurando um lugar para farmar pontos marciais, Sun chegou à sala de combate de feras ferozes. Ele parou para assistir a elite do acampamento se exibir nos simuladores públicos. Ele observou Wang Tiantu obliterar feras com poder físico bruto e explosivo, mas ficou verdadeiramente hipnotizado por Xiaoyan. A gênio flutuava ativamente no ar, um feito normalmente reservado para grandes mestres. Usando sua telecinese de Han Qia, ela prendeu e massacrou tigres negros de alto nível sem esforço. Percebendo que a telecinese de um leitor espiritual era a utilidade suprema, Sun verificou seu painel do sistema.
Seu atributo de espírito estava atualmente em 26,5. Para despertar como um leitor espiritual, ele precisava de exatamente 100 pontos, faltando exatamente 73,5 pontos. Ansioso para embarcar em uma matança absoluta para fechar a lacuna, Soulhong passou sua pulseira e se trancou dentro de uma sala de simulação privada. Percebendo que o resto do acampamento estava completamente distraído pelos maiores gênios, os dois perseguidores perceberam que era o momento perfeito para atacar. Eles se aproximaram silenciosamente da sala privada de Soulhong e espiaram pela janela do deck de observação para planejar sua emboscada. Mas em vez de um alvo vulnerável, seus olhos se arregalaram em puro e absoluto terror. Eles gritaram de horror ao ver o último da fila parado completamente sozinho na simulação, enfrentando casualmente um enxame massivo e avassalador de mais de uma dúzia de feras colossais de rank 1 de alto nível. Passando rapidamente pela horda caótica, Sun desviava sem esforço de cada golpe usando a mesma técnica de movimento de rank a que acabaram de ver Lin Xing usar. Percebendo que ele havia dominado uma habilidade de alto nível simplesmente observando-a uma vez, os perseguidores ficaram estupefatos. Dentro da simulação, Soulhong promoveu um massacre absoluto. Embora ele tenha franzido a testa quando 10 mortes de feras renderam apenas 81 pontos marciais. Percebendo que sua força em rápido crescimento estava causando retornos decrescentes severos, ele impacientemente agarrou um escorpião simulado massivo pelo rabo e o balançou violentamente como um porrete gigante, esmagando os monstros restantes em poeira digital. Assistindo a essa exibição descontrolada de pura dominância, os perseguidores ficaram completamente traumatizados. Em um surto de autopreservação cômica, eles declararam filosoficamente que a vingança só gera mais vingança, perdoando instantaneamente Soulhong antes de correrem para salvar suas próprias vidas. Fora das salas de simulação, a multidão de trainees explodiu em admiração quando Wang Tianco e Xiaoyan emergiram, ostentando pontuações massivas de 280 e 270 pontos de contribuição. Enquanto os perseguidores em fuga passavam apressadamente pela multidão em festa, eles suavam profusamente, mentindo para seus colegas sobre terem se vingado. Enquanto zombavam secretamente dos trainees ignorantes que não tinham ideia de que um verdadeiro monstro ainda estava lá dentro. Uma hora depois, um Soulhong exausto finalmente saiu. Ele havia acumulado casualmente impressionantes 700 pontos de contribuição, 400 do seu massacre de caça-feras e 300 por suportar seu enorme colete de peso. Indo direto para o pavilhão de artes marciais, Soulhong folheou o catálogo de troca, observando que as habilidades de rank custavam exorbitantes 2.000 pontos. Ele mudou sua estratégia para melhorias consumíveis. Uma funcionária do balcão subestimou grosseiramente o trainee de primeira ordem ensanguentado, avisando sem rodeios que uma pílula de foco espiritual premium de nível 4 custava massivos 500 pontos. Sem piscar, Soulhong passou sua pulseira inteligente e deduziu os fundos. Atordoada por sua riqueza oculta, a atitude da funcionária mudou instantaneamente para uma profunda paixão paqueradora, e ela ansiosamente vendeu a ele uma lança de atributo duplo trovão-fogo de rank C por seus 200 pontos restantes. De volta ao isolamento silencioso de seu dormitório, Soulhong revisou seu painel do sistema. Seu poder mental estava em 26,5 e ele tinha exatamente 490 pontos marciais acumulados. Fazendo as contas, ele calculou que mesmo com seus pontos acumulados, ele ainda estava exatos 25,5 pontos de atingir o limiar de 100 necessário para despertar como um leitor espiritual. Depositando todas as suas esperanças em sua nova compra cara, Soulhong engoliu a pílula dourada de nível 4, absolutamente determinado a preencher a lacuna final e reivindicar seu novo poder. Uma onda de energia fria percorreu seu corpo exausto, acalmando instantaneamente seus nervos e expandindo sua percepção sensorial com clareza cristalina. Verificando sua interface do sistema, ele sorriu quando seu poder mental aumentou massivamente em 24 pontos, chegando a 50,5. No entanto, seu sorriso desapareceu rapidamente quando ele fez as contas finais. Adicionando seus 490 pontos marciais acumulados, que se converteram em 49 de poder mental, levou seu total a 99,5. Faltava-lhe exatamente 0,5 ponto. Gemendo de pura frustração, Soulhong percebeu que precisava de apenas 5 míseros pontos marciais para cruzar o limiar. Lamentando profundamente não ter matado apenas mais uma fera simulada, ele se resignou a ir dormir e ganhar os pontos finais amanhã. Do outro lado do acampamento, no armazém de equipamentos, um grupo de veteranos universitários musculosos reclamava amargamente por terem sido convocados para cuidar de um bando de calouros do ensino médio. Enquanto revisavam os dossiês para o ataque noturno iminente, eles assobiaram para as estatísticas monstruosas de Wang Tiantu e Lin Xingyi. No entanto, o veterano designado para Soulhong zombou com nojo.
Olhando para o mísero Ki de sangue de 123 do garoto, o veterano praguejou em voz alta, profundamente insultado por ter a tarefa de intimidar um pedaço de lixo. O grande mestre Qin saiu das sombras, corrigindo bruscamente o estudante arrogante. Ele revelou que o poder de combate real de Su Hong rivalizava com o de um guerreiro de nível 1 de alto escalão. Para salvar o garoto de seu falho caminho de cultivo multielementar, o grande mestre ordenou ao veterano que esmagasse Su Hong impiedosamente. Ele comandou explicitamente o agressor a espancar o garoto até que ele questionasse suas escolhas de vida, prometendo imunidade total e recompensas, mesmo que Su Hong ficasse permanentemente aleijado no processo. O veterano sorriu maliciosamente, ansioso para se soltar. Minutos depois, a emboscada coordenada irrompeu por todo o acampamento. Mas graças ao seu recém-aprimorado poder mental, Su Hong sentiu o agressor se aproximando de seu dormitório muito antes de sua porta ser violentamente arrombada. O veterano invadiu o quarto, brandindo uma lâmina de energia roxa brilhante. Sem hesitar, Su Hong calmamente ergueu sua nova lança de atributo duplo de rank C, reconhecendo instantaneamente o agressor como um guerreiro humano de nível 1, de alta patente. A frustração anterior de Su Hong desapareceu completamente, dando lugar a uma excitação pura e genuína. Para ele, isso não era uma emboscada aterrorizante de um oficial superior. Isso era um serviço de entrega muito conveniente, trazendo exatamente 5 pontos marciais que ele precisava para despertar. Canalizando seu corpo de soberano, Su Hong avançou com uma força física monstruosa, subjugando facilmente o veterano chocado e o enviando derrapando pelo chão. Percebendo que a força física por si só não venceria, o agressor intensificou a luta, declarando que as batalhas não eram apenas sobre força bruta. Ele liberou uma arte marcial de atributo de fogo de rank D, enviando um enorme corte roxo flamejante diretamente contra o garoto. Sun enfrentou o ataque de frente, canalizando um raio amarelo bruto e não refinado através de sua lança. Ele bloqueou sem esforço a técnica de rank B, criando uma onda de choque massiva que abalou o dormitório. Suando nervosamente com a demonstração absurda, o veterano apontou arrogantemente que, como Su Hong não conhecia nenhuma técnica real de lança de raio, ele ainda não conseguiria vencer a luta. É verdade. Eu não conheço nenhuma técnica de lança de raio. Su Hong concordou alegremente, um sorriso perigoso se espalhando por seu rosto. Mas e se eu adicionar isto? Juntamente com o relâmpago crepitante, Su Hong ativou sua técnica de orientação da chama celestial, canalizando ambos os elementos diretamente para a lança simultaneamente. O sorriso arrogante do veterano se desfez completamente em terror paralisante absoluto enquanto ele olhava para o vórtice de fogo e raio, percebendo que estava encarando uma técnica mítica impossível, a fusão de atributos. Desesperado para se salvar, Bu Jingfeng colocou tudo o que tinha em seu golpe flamejante de rank B, enviando uma onda massiva de fogo roxo em direção ao calouro, que avançou com sua lança. O trovão e o fogo fundidos destruíram sem esforço a técnica de rank B do veterano. A pura força explosiva do impacto lançou Bu Jingfeng violentamente para trás, fazendo-o atravessar completamente a janela do dormitório e cair no ar frio da noite. Em meio à fumaça e aos cacos de vidro, Su Hong sorriu com profunda satisfação. Um aviso do sistema soou em sua mente, concedendo-lhe 7 pontos de valor do dão marcial. Com seu saldo total agora em 497, combinado com seu poder mental base de 50.5, a conta finalmente fechou. Ele havia oficialmente cruzado o limiar para despertar como um leitor de espíritos. Lá embaixo, na calçada, o grão-mestre Qin Tianli estava com as mãos cruzadas nas costas, praticando com arrogância o sermão severo que planejava dar a um Solen derrotado e humilhado. De repente, os restos estilhaçados da janela do dormitório caíram de cima, seguidos imediatamente pelo corpo inconsciente e gemendo de Bu Jingfeng, que se chocou violentamente contra o concreto bem aos pés do grão-mestre. Qin e o instrutor Bai Mo olharam em silêncio atônito. Analisando os dados do ataque, os instrutores relataram freneticamente que Su Hong havia derrotado o veterano, um guerreiro quase de nível 2, ainda mais rápido do que as elites do acampamento haviam derrotado seus oponentes mais fracos. Quando outro instrutor correu para confirmar que Su Hong havia utilizado uma fusão de atributos duplos de trovão e fogo, o grão-mestre Qin enlouqueceu completamente. Ele explicou freneticamente que o único outro humano a conseguir tal feito levou 10 anos árduos, enquanto este garoto fez em menos de um mês. Entrando em um frenesi absoluto, Qin declarou dramaticamente que Sun era um verdadeiro dragão que, se conseguisse fundir todos os 7 atributos, provavelmente poderia derrotar os imperadores das 10.000 raças alienígenas com um só golpe. Um Bai Mu suado rapidamente trouxe o grão-mestre de volta à realidade, lembrando de que fundir atributos era incrivelmente perigoso e poderia facilmente arruinar o futuro de um cultivador se eles atingissem um gargalo.
Mas antes que Tim pudesse entrar em pânico por acidentalmente arruinar o maior tesouro da humanidade, outro instrutor apontou um detalhe aterrorizante. Sun também havia usado pura força física para subjugar o veterano. Com um pouco mais de 120 de vitalidade, Sun havia esmagado completamente os 500 de vitalidade de Bu Jingfen. Uma diferença de 4 vezes que provou que sua constituição misteriosa era vastamente superior até mesmo ao lendário corpo de deus bárbaro de Wang Tianco. Completamente sobrecarregado pelo potencial monstruoso e transgressor do garoto, o grão-mestre Tim tomou uma decisão rápida para testar verdadeiramente os limites deste monstro que desafia os céus. Ele ordenou que uma partida formal fosse organizada para o dia seguinte, colocando Su Hong diretamente contra Wang Tianco e os gênios mais fortes que o acampamento de treinamento tinha a oferecer. Sentado de pernas cruzadas no silêncio de seu dormitório, Su Hong alocou decisivamente todo o seu saldo de 490 pontos marciais diretamente em seu atributo de espírito. Uma sensação profunda e estranha o invadiu, como se de repente lhe crescesse um terceiro braço fantasma, enquanto sua barra de progresso de espírito passava da marca de 100%. Seu corpo começou a brilhar com uma luz etérea e seus pés se levantaram suavemente do chão. Andando sem esforço no ar, Sun sorriu em triunfo absoluto. Ele finalmente havia despertado como um leitor de espíritos. Ansioso para expandir seu novo arsenal, ele resolveu aprender as artes telecinéticas de Han Qia de Xiaoyan e os ataques ofensivos de Wang Tianco no dia seguinte. Na manhã seguinte, os treinandos foram agressivamente convocados para o pátio com um limite de tempo estrito de 1 minuto. Diante da multidão exausta, o instrutor Bu Jingfen riu, impressionado por ninguém ter se atrasado apesar do brutal ataque noturno. Quando um treinando maltratado reclamou em voz alta que a emboscada foi injusta porque ele foi atacado na virilha antes que pudesse vestir as calças, Bu Jingfen o apelidou impiedosamente de irmão da cueca, provocando ondas de riso entre os demais. A diversão desapareceu quando o grão-mestre Tim se adiantou, anunciando um teste de combate abrangente para todo o acampamento. Ele declarou que quem ficasse em primeiro lugar seria recompensado com sua escolha de uma arte marcial ou técnica de movimento de Han Qia. Ao ouvir o prêmio final, os olhos de Su Hong brilharam com pura ambição. Esta era a chance perfeita para completar seu conjunto de habilidades. Indo para a área de testes do armazém, os treinandos se reuniram em torno de um enorme monitor de poder de combate de nível 2. Preparando o palco para uma revelação espetacular, o grão-mestre Ti anunciou a ordem dos testes. Lin Xing, Xiaoyan, Wang Tiantui, finalmente, Su Hong. A plateia ignorante imediatamente explodiu em sussurros de pena, assumindo que o grão-mestre estava punindo brutalmente o último da fila, forçando-o a ser comparado diretamente com os 3 maiores monstros do acampamento. Su Hong, no entanto, apenas sorriu conscientemente. Ele percebeu exatamente o que o grão-mestre Tim estava fazendo. O velho estava deliberadamente preparando o palco para ele chocar todo o acampamento. Lin Xing foi o primeiro. Com um golpe feroz, ele marcou um poder físico base de 4013. Canalizando seu soco de vendaval oculto nas nuvens de rank B, um vento verde rodopiante envolveu seu punho, fazendo sua pontuação final disparar para um insano 5.642. Um número que atinge o padrão de um verdadeiro artista marcial de nível 2. Observando da multidão, o sistema de Su Hong ganhou vida, baixando e dominando instantaneamente a técnica de vento de rank B em segundos. Ele aceitou feliz a habilidade gratuita. Xiaoyan era a próxima. Após um modesto golpe físico de 3.253, seus olhos brilharam com poder telecinético bruto. Utilizando sua arte de condensação de arma espiritual, ela manifestou um enorme martelo dourado radiante e o esmagou contra a máquina. Mais uma vez, a interface de Su Hong soou, copiando sem esforço a técnica de leitor de espíritos para seu arsenal. Observando os gênios de elite revelarem seus trunfos supremos diante do monitor, Su Hong sorriu maldosamente nas sombras. Para todos os outros, esta era uma classificação de combate de alto risco. Para ele, era apenas um buffet livre e à vontade de artes marciais de alto nível. Manifestando um enorme martelo dourado radiante, ela esmagou o monitor de combate. Sua pontuação disparou para formidáveis 5.942. Observando da multidão, Su Hong estava incrivelmente com inveja do poder telecinético explosivo. No entanto, seu sistema o avisou que a arte de condensação consumia muita energia espiritual para ser dominada instantaneamente. Dando de ombros, ele voltou seu olhar faminto para seu próximo alvo, Wang Tiantu. O brutamontes imponente se adiantou e desferiu um golpe físico monstruoso, pontuando um pouco abaixo da técnica de vento de Lin Xing. Então, canalizando sua arte marcial de assinatura de Han Qia, o punho de Wong se acendeu em chamas brancas sinistras. Ele liberou o punho de fogo fantasma do osso do submundo, atingindo a máquina com incríveis 7.534. Uma pontuação que se aproxima do padrão de um guerreiro de rank 2 do estágio intermediário.
Escondido na multidão, Soulhong sorriu enquanto a interface de seu sistema soava, baixando sem esforço a altamente cobiçada técnica de Rank A, totalmente de graça. Finalmente, o grão-mestre Ti chamou Soulhong ao palco. A plateia imediatamente começou a zombar dele, brincando que um porco morto não tem medo de água fervente, assumindo que ele estava prestes a se envergonhar completamente depois dos 3 maiores prodígios. Ignorando os sussurros, Soulhong se aproximou do monitor sem utilizar uma única gota de energia marcial. Ele desferiu um soco físico puro e genuíno. A máquina pesada tremeu violentamente. O visor digital piscou 6551. O armazém inteiro mergulhou em um silêncio atônito e sem fôlego. Apenas com pura força muscular, Soulhong havia eclipsado completamente os maiores gênios. Na multidão, os olhos de Wang Tianku se arregalaram. Sua arrogância anterior se dissolveu instantaneamente em um respeito profundo e humilde. Mas Sun ainda não havia terminado. Com permissão para usar uma arte marcial, seu sistema rapidamente elevou sua técnica recém-roubada para o nível de entrada. Chamas brancas sinistras irromperam ao redor do punho de Sun, deixando a multidão absolutamente perplexa ao reconhecer o movimento exclusivo de Wang Tiantu. Lançando seu punho em chamas contra o monitor, Soulhong marcou um astronômico e inacreditável 9013, quebrando o recorde para um guerreiro de rank 2 do estágio avançado. Tentando desesperadamente lidar com o absurdo da diferença entre eles, Wang Tiantu racionalizou mentalmente a derrota. Ele presumiu que Soulhong devia estar escondendo secretamente um enorme atributo de vitalidade de mais de 500, o que significava que era completamente honroso perder para ele. Um momento depois, Soulhong estava sentado dentro da câmara de teste de vitalidade do acampamento. Um monitor digital acima de sua cabeça marcava míseros 137. Os instrutores fora da cabine enlouqueceram completamente, gritando em pura histeria. Gerar 9.000 de poder de combate com apenas 137 de vitalidade era uma impossibilidade matemática. Isso significava que a taxa de conversão de energia para dano do garoto quebrou completamente as leis conhecidas da física de cultivo. Acalmando o armazém caótico e histérico, o grão-mestre Ti anunciou a fase final do exame abrangente, as classificações de combate real. As lutas operariam em um sistema de desafio do tipo Rei da Montanha, com um número indiscutível reivindicando o prêmio de Rank A. Antes que o eco da voz do grão-mestre pudesse sequer desaparecer, o gênio da velocidade Lin Xing saiu confiante da multidão, ansiosamente desafiando Soulhong para uma luta. Convencido de que o poder de combate absurdo de Soulhong era limitado por sua baixa vitalidade, o gênio da velocidade arrogantemente planejou simplesmente atacá-lo à distância e esgotá-lo. Mas antes que o duelo pudesse começar, o grão-mestre Ti interveio. Conhecendo a verdadeira profundidade do monstro que havia descoberto, Ti ordenou que Lin Xing, Xiaoyan e Wang Tiantu atacassem o garoto juntos em uma luta de 3 contra 1 em desvantagem. Enquanto o trio de elite se sentia profundamente insultado pelo aparente desprezo, Sun apenas sorriu e aceitou calmamente. No momento em que a luta começou, Lin Xingyi ativou sua técnica de movimento de Rank A, borrando para o flanco para uma emboscada rápida. Mas os olhos do velocista se arregalaram em puro horror quando Sun desapareceu, utilizando os exatos mesmos passos das nuvens assustadoras do cisne voador. Movendo-se impossivelmente mais rápido, Sun apareceu bem na frente de Lin. A meros centímetros do rosto de Lin, ele na verdade se esquiva ou, melhor dizendo, é puxado de volta pelos poderes psíquicos de Yan. Xiaoyan imediatamente prendeu Sun em um laço telecinético, enquanto Wang Tiantu avançava. Seu punho estava envolto em chamas brancas. Lin, ao mesmo tempo, avança com a perna, pensando que é algum Bruce Lee ou algo assim. Observando da lateral, o grão-mestre Ti franziu a testa, preocupado que a força física padrão não pudesse quebrar o controle mental de um leitor espiritual. Sun simplesmente sorriu, flexionando a força monstruosa e bruta de seu corpo soberano. Ele estilhaçou a força o controle psíquico com pura força bruta. O rebote mental fez Xiaoyan tropeçar para trás, tossindo violentamente sangue. Sem perder o ritmo, Sun casualmente aparou os ataques desses dois novatos, ergueu-os no ar e os arremessou contra o concreto armado, estilhaçando o chão e nocauteando-os de vez. Olhando para a cratera e seus dois companheiros de equipe inconscientes, uma aterrorizada Xiaoyan gritou freneticamente sua rendição. Com o resto do acampamento se retirando imediatamente com medo, Soulhong foi coroado campeão indiscutível. Afastando-se da arena, o grão-mestre Tim perguntou por que um gênio como ele havia escondido sua força por tanto tempo. Soulhong respondeu pragmaticamente que, sem poder ou influência, se exibir muito cedo só o tornaria um alvo. Aprovando profundamente a inteligência implacável do garoto, Tim prometeu formalmente apoiá-lo contra qualquer um que ousasse lhe causar problemas.
Chegando ao pavilhão de artes marciais para reivindicar sua recompensa de primeiro lugar, Qin magnanimamente pediu a Su Hong para listar suas artes marciais atuais, para que pudesse recomendar o complemento perfeito de Rank A. Su Hong casualmente listou o punho de fogo infernal do fantasma de osso, os passos das nuvens assustadoras do cisne voador e o soco do vendaval oculto nas nuvens. O grão-mestre Qin congelou, seu olho tremendo incontrolavelmente ao perceber que o pavilhão nem mesmo possuía aqueles manuais secretos de família. Sun não tinha apenas derrotado os maiores gênios do acampamento. Ele havia pirateado perfeitamente suas técnicas supremas simplesmente observando-os uma vez. Desempenhando o papel de mentor sábio, Qin demonstrou a jaula de chamas de Rank A, explicando que técnicas do tipo controle eram incrivelmente difíceis porque exigiam projetar energia espiritual para fora do corpo, um feito geralmente reservado para especialistas de Rank 3. Observando a demonstração, o sistema de Su Hong se ativou, baixando instantaneamente a técnica Premium. Desempenhando o papel do estudante humilde e obediente, Su Hong deliberadamente fingiu desistir, alegando que a técnica parecia muito difícil para seu nível atual. Sem saber que o garoto tinha acabado de piratear a habilidade bem na sua frente, o grão-mestre Qin assentiu em profunda aprovação, completamente impressionado com a falta de arrogância de Su Hong. De repente, o telefone de Qin vibrou. Era um instrutor revisando os registros do torneio, relatando freneticamente que Su Hong estava usando um colete com pesos durante sua luta brutal de 3 contra 1. Atordoado, Qin pediu ao garoto para tirá-lo. Uma educada funcionária do pavilhão se ofereceu para guardar a jaqueta para ele. Su Hong casualmente a entregou com um leve aviso de que era um pouco pesada. No momento em que o tecido deixou suas mãos, o peso de 5 toneladas despencou como uma bigorna, estilhaçando completamente os azulejos do pavilhão. Suando profusamente enquanto olhava para a cratera, o grão-mestre Qin percebeu que Sun havia obliterado completamente os maiores gênios do acampamento, enquanto carregava o peso de um caminhão inteiro. Um sorriso malicioso e oportunista se espalhou pelo rosto do velho. Ele decidiu imediatamente levar seu monstro humanoide para a cidade Yang para desafiar seu rival, o grão-mestre Jian, e enganar o homem para conseguir sua preciosa técnica de lança do trovão de Rank A. Mais tarde naquela noite, Qin ligou para o grão-mestre Jian para armar a armadilha. Jian aceitou o desafio com arrogância, gabando-se de que seu prodígio de cabelo verde, Lin Chunfen, possuía um corpo de espírito da madeira e já havia avançado para o Rank 2. Depois de desligar o telefone, Lan virou-se para seu estudante de elite com uma expressão séria. Assumindo que o grão-mestre Qin estava apenas trazendo um aluno fraco para ganhar alguma experiência, Zhang ordenou a Lin Chunfeng para não vencer com muita facilidade. Ele disse ao garoto para agir como se fosse uma luta difícil e equilibrada e vencer por pouco, puramente para salvar a honra do grão-mestre Qin. Na tarde seguinte, o grão-mestre Qin voou para o acampamento da cidade Yang, deixando Su Hong no pavimento do pátio. Zhang saiu para cumprimentá-los esperando um competidor feroz, mas seu queixo caiu quando te apresentou Su Hong como um mero usuário de lança de Rank 1, estágio inicial. Zhang olhou para seu velho rival em pura incredulidade, imaginando se Qin havia ficado genuinamente senil. Internamente, Zhang começou a entrar em pânico, imaginando como diabos ele deveria instruir seu prodígio de Rank 2 a fingir uma luta equilibrada contra um frágil estudante de Rank 1 sem matá-lo acidentalmente. Completamente indiferente à confusão, supremamente confiante na bomba nuclear ambulante ao seu lado, Qin disse a Zhang para se apressar e começar a luta, para que pudessem voltar para casa a tempo do jantar. O clube de luta clandestino da cidade de Yang estava lotado de espectadores ansiosos. No momento em que o grão-mestre Qin e Su Hong pisaram no chão da arena, a multidão começou a vaiar ruidosamente. Percebendo que o desafiante da cidade estrela era apenas um iniciante de Rank 1, estágio inicial, eles zombaram dele impiedosamente, gabando-se de que seu prodígio de Rank 2, Lin Chunfeng, poderia esmagar o garoto com uma mão amarrada nas costas. Perto da plataforma de observação, Lin Chunfeng suava profusamente, não de medo, bate do imenso estresse de tentar descobrir como fingir uma luta acirrada sem matar acidentalmente seu frágil oponente com um único golpe. Supremamente confiante em uma vitória impecável, o grão-mestre Jian deu uma colher de chá ao seu velho rival. Ele graciosamente ofereceu a Sun uma técnica adicional de Rank A de sua própria escolha. Se o garoto de alguma forma conseguisse vencer, Sun agradeceu-lhe avidamente, praticamente salivando com a ideia de adicionar outra habilidade premium à sua crescente coleção. Quando a luta finalmente começou, Lin Chunfeng notou que seu oponente estava de mãos vazias. Quando Sun mencionou casualmente que não precisaria de sua lança, Lin entendeu a demonstração de força como pura arrogância e avançou com sua espada. Sun se esquivou sem esforço, usando seus passos das nuvens assustadoras do cisne voador. Percebendo que o garoto tinha uma técnica de movimento de Rank A, Lin ficou sério, lançando a prisão de madeira de Rank A.
Vinhaças verdes e grossas irromperam dos azulejos, emaranhando instantaneamente Sou Hong. Lembrando-se do aviso do grão-mestre Qin sobre como as técnicas de controle eram difíceis de quebrar, Sou Hong decidiu testar seu corpo soberano. Com uma demonstração casual de pura e genuína força bruta, ele estilhaçou a jaula de madeira de Rankia em uma chuva de luz verde que se dissipava. Chocado que sua armadilha não resistiu nem por um segundo, Lin ergueu uma barreira de evasão de madeira bem a tempo de aparar o soco de Sou Hong que avançava. Mas a força física bruta do garoto atravessou as vinhas grossas, enviando o prodígio de Rank 2 derrapando para trás pela arena. Enquanto a multidão gritava em absoluta incredulidade, Lin fez uma pose convencida, dirigindo ao prodígio perplexo um diálogo clássico e arrogante. Ele aconselha Sou Hong a se render. Antes que Sou Hong pudesse se importar minimamente com aquelas palavras, Sou Hong levantou a mão. Uma enorme jaula de chamas rugidoras irrompeu do chão, prendendo Lin dentro de um inferno localizado. Na plataforma de observação, o grão-mestre Qin enlouqueceu completamente, gritando em choque que seu aluno havia dominado uma técnica de controle da noite para o dia. O grão-mestre Jian agarrou furiosamente o colarinho de seu rival, exigindo saber de onde veio o atributo de fogo e por que Qin estava tão surpreso com uma técnica que ele supostamente ensinou ao garoto. Lá na arena, um aterrorizado Lin Chunfeng lidava desesperadamente com sua realidade. Suando dentro da armadilha em chamas, ele declarou arrogantemente que era impossível para um Rank 1 manter uma jaula de controle e lançar uma técnica ofensiva ao mesmo tempo. Bingo! Sun sorriu maliciosamente, acendendo seu punho com as chamas brancas do punho de fogo infernal do fantasma de osso. Sun avançou, lançando duplamente sem falhas ambas as artes de Rank A. Lin freneticamente ergueu outro escudo de evasão de madeira. O punho em chamas se chocou contra o peito de Lin, enviando o prodígio da cidade Yang voando violentamente para trás através de suas próprias defesas estilhaçadas, tossindo sangue antes mesmo de atingir o chão. Obrigado por assistir. Até a próxima.